galera, beleza? Professor Vitor Maurício de Geografia, dando continuidade à aula de agricultura brasileira, tema clássico. No primeiro bloco a gente falou, eu fiz uma relação entre a formação social do Brasil, entre as desigualdades sociais no Brasil, que a gente observa até hoje, com o tipo de estrutura fundiária que a gente observou no país desde o início da colonização, né? Uma estrutura fundiária altamente concentrada na mão de poucas pessoas. Né? Eu fiz uma relação dizendo que num país onde na maior parte da história a renda vinha da agricultura, do campo, além da escravidão, obviamente, se a renda vem do campo, se há concentração de terras, há concentração de rendas. E aí há uma relação, para mim, bem clara entre a formação social do Brasil, a desigualdade social do Brasil e a questão agrícola, como a agricultura se comportou, como a distribuição de terras aconteceu no Brasil ao longo da história. Esse foi o primeiro ponto da aula. No segundo ponto, que eu acho o mais importante de todos, eu falei sobre a Revolução Verde, mostrei o contexto da Revolução Verde, né, que surge nos Estados Unidos, o papel da ciência, o papel que a ciência tem na Revolução Verde. Mostrei como o Brasil se insere nesse contexto de modernização da agricultura no governo militar e falei algumas coisas da agricultura de hoje no Brasil, algumas novas áreas de expansão da fronteira agrícola. Eu acho o segundo bloco mais importante. Aqui, nesse bloco, ele é muito importante porque ele é interdisciplinar. E eu fiz isso de propósito. Nas aulas presenciais, a gente costuma, por uma questão didática, né, dividir. A gente fala uma aula sobre agricultura, a gente fala sobre meio ambiente, problemas ambientais, a gente fala sobre população. Nesse bloco, eu estou querendo misturar os três temas, né, e mostrar que os três têm relação. A gente fala isso em sala também, né, mas já que é uma aula compacta, eu pretendo misturar esses três temas. E como as provas são cada vez mais interdisciplinares, não só no sentido da geografia com outras disciplinas, mas da geografia dentro da geografia também. Ou seja, a agricultura com o meio ambiente, com população, que em tese seriam matérias, conteúdos diferentes, eles estão completamente interligados, beleza? Então, esse é o foco da aula de agora. Para começar, é importante que vocês tenham noção da diferença entre o que é uma agricultura intensiva e uma agricultura extensiva, beleza? Uma agricultura intensiva, cuidado, tá? Eu vou falar devagar, olha para mim, larga o WhatsApp e olha para mim. Uma agricultura intensiva, ela pode ser intensiva em mão de obra, ela pode ser intensiva em maquinário, beleza? Normalmente, a agricultura intensiva em mão de obra, ou seja, que utiliza muita mão de obra, ela não é uma agricultura moderna, tá? A agricultura intensiva em maquinário, intensiva tem mais capitalização, mais capital, né? Intensiva em insumos, vamos colocar assim, né? Normalmente é uma agricultura mais moderna. E aí é importante que a gente faça uma diferenciação, porque o principal que vai diferenciar o que é uma agricultura intensiva e extensiva, assim, quando a gente fala, quando você ouve, na área tal tem uma agricultura intensiva, pecuária intensiva. O que diferencia isso é a produtividade, beleza? E a produtividade tem a ver com o espaço. Quanto eu produzo em um determinado espaço. Isso é muito importante. E aí no bloco anterior, eu não lembro qual foi o ponto, eu falei para vocês. Imagina que aqui tenham 1000 bois, beleza? Temos 1000 bois aqui e nesse quadradinho aqui do lado nós temos também 1000 bois. Se a gente falar de produção, a gente está falando de número bruto. Então a produção dos dois são 1000 bois. Beleza? Show de bola. Agora, qual é a produtividade maior? Quem tem a maior produtividade? É um cara que produz 1000 bois num espaço desse tamanho ou um cara que produz 1000 bois num espaço desse tamanho aqui? É com certeza desse tamanho aqui. Tá? Então a pecuária ou a agricultura intensiva, quanto mais técnicas ela tiver, menos prejudicial para o meio ambiente ela vai ser. Né? Depois a gente entra na questão dos agrotóxicos, nisso tudo. É importante também. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você investe em muitas técnicas, você pega a pecuária, por exemplo. Vamos pegar o contexto atual da questão das queimadas na Amazônia, a fronteira agrícola subindo para a Amazônia, né? Enfim, desde os anos 70 e hoje em dia muito, cada vez mais.
aquele tipo de pecuária que é praticado ali é uma pecuária extensiva. Eu não vou falar que o cara não tem técnica, tá? Porque qualquer coisa que você faça para produzir já é uma técnica. Ela pode ser uma técnica mais rudimentar, pode ser uma técnica mais de menos capitalização, mas é uma técnica. Fazer queimadas é uma técnica, né? E essa agricultura que está sendo praticada na Amazônia, ela é uma agricultura extensiva. Ou seja, o cara devasta uma área gigantesca e coloca os boizinhos para pastar. Isso é muito prejudicial para o meio ambiente, por quê? Porque além da queimada que o cara fez, que já nem preciso falar sobre isso, né? Isso aí vocês veem na aula de meio ambiente, a quantidade de gases que é emitido, né? A questão do solo ficar exposto, porque você tirou a cobertura vegetal, né? Tem vários problemas de solo, vão ter vários problemas de solo no futuro. Além disso tudo, né? Quando você compara com a pecuária intensiva, por exemplo, no interior de São Paulo, né? Algumas partes da região sul, essa pecuária intensiva, ela consegue colocar os bois, por exemplo, num espaço muito menor. Os bois ficam parados, né? Eles tomam vacina, hormônio e comem ração parados, né? Então você consegue utilizar uma área muito menor para produzir o mesmo, para criar o mesmo número de bois. Então, no final das contas, a produção pode ser até igual, mas a produtividade, a questão nessa parte é a produtividade, né? Então, a produtividade vai ser maior na agricultura intensiva em técnicas, tá? Falei isso de propósito, intensiva em técnicas, porque tem alguns exemplos que fogem a essa regra. Por exemplo, a agricultura de jardinagem na Ásia. A gente percebe que tem vários países, a agricultura de jardinagem, aquelas coisas, né, de plantação de arroz, né, terraceamento, vocês já devem ter ouvido falar disso. Tem muitas áreas que tem uma produção intensiva em mão de obra, ou seja, utiliza muita mão de obra, mas num espaço muito pequeno. Então, quando eles utilizam muita mão de obra, ou seja, não é mecanizado, num espaço muito pequeno, acaba que a produtividade ali também é elevada. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Mas, no geral, tá? O bizu no geral, quando você ouvir a palavra intensiva, agricultura intensiva, pecuária intensiva, a gente está se referindo normalmente a uma área mais tecnificada, a uma agricultura mais mecanizada, que usa mais, vamos dizer, fertilizantes, que usa mais, enfim, mais insumos em geral, e por isso tem uma maior produtividade. E aí eu posso fazer uma outra relação. Normalmente, áreas de pecuária, por exemplo, vou pegar a pecuária de exemplo, áreas de pecuária extensiva são áreas mais pobres. Olha para o Brasil. Quem tem mais dinheiro, né? Normalmente investe mais em técnicas, porque a produtividade vai ser maior. Aí quando a gente pega essa pecuária da Amazônia, é uma galera com certeza que tem menos dinheiro. Eu não vou te falar que ele não tem técnica. Como eu falei, a queimada é uma técnica. Mas se a gente está falando de meio ambiente, olha como a pecuária é extensiva. Ela é muito mais prejudicial para o meio ambiente. Ela é muito mais prejudicial. Envolve muito mais desmatamento, envolve muito mais exposição do solo, envolve muito mais emissão de gases, né? Então, quando a galera fala, a gente pega, né, os governos, durante toda a história, tá? É porque a gente está tendo uma discussão atual associada ao governo Bolsonaro de aumento do desmatamento. Com certeza está acontecendo, o INPE está ali para provar, eu confio no INPE, com certeza está acontecendo, mas você percebe que é uma pecuária extremamente rudimentar, né? O cara faz queimada. Ao invés dele ocupar uma área pequena, investir em técnica. Porque se você investe em técnica, você produz muito numa área menor. Essa é a ideia de intensivo e extensivo. Conseguiu perceber que o que está no fundo, o que está no meio desse debate é a produtividade? Então, se você me pergunta assim, Vitor, então qual é a solução? Porque os governos falam assim, não, a gente tem que manter a segurança alimentar do país. De fato, a gente tem que manter a segurança alimentar do país. A gente tem que exportar, a gente tem que fazer isso tudo. No entanto, o governo pode exigir que os produtores tenham maior produtividade, né? De várias formas, né? Primeiro, regulando, né? Enfim, os liberais que me desculpem, né? Mas quando a gente fala de meio ambiente,
Eu não estou nem querendo fazer um discurso estadista aqui não, quando eu falo de regulação, não é nem isso. Mas quando a gente fala de meio ambiente, galera, a gente está falando de uma coisa que não é de esquerda nem de direita, não é nada, é meio ambiente. É importante para todo mundo, né? Então, ter uma maior regulação provoca não, mas diminui, faz com que haja um menor desmatamento. Se a gente consegue regular mais, se a gente consegue ter mais observação, mais pesquisa, mais satélite, mais tudo, a gente consegue controlar mais a questão do desmatamento, né? E o que a gente percebe é que nos últimos anos, na verdade, não parou muito de crescer, né? A gente teve, por exemplo, 2004, já era o governo Lula, mas pegando o final do Fernando Henrique, né? Os anos ali de 1988, teve um pico brutal de desmatamento. Em 95, teve outro pico brutal. Em 2004, teve outro durante o governo Dilma. E agora a gente está vendo outro pico maior ainda no governo Bolsonaro. Então, não interessa o governo. Todos os governos negociam com a bancada do boi, que a gente chama bancada agrícola, bancada do boi, né? Enfim, então, se a gente está falando de meio ambiente, o que eu estou te dizendo primeiramente se você investe mais em tecnologia, beleza? Você desmata menos, você prejudica menos o meio ambiente, beleza? Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto que eu destaquei aqui, falando de meio ambiente, quais são os problemas que a gente consegue observar diretamente relacionados à agricultura? Bom, o primeiro ponto é o desmatamento, né? E aí tudo que vem do desmatamento, né? Você queima uma área, emite gases, o solo fica exposto, corre risco de desertificação, corre risco de arenização. Então, isso já é um primeiro problema da agricultura, que poderia ser muito diminuído se houvesse produção intensiva. Volto a falar disso. Se houvesse investimento em técnicas, beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão dos agrotóxicos. A gente está vendo também, não vou nem discutir se agrotóxico é bom ou ruim. Tem gente que é a favor, tem gente que diz que não faz mal nenhum. Para mim faz mal, é óbvio que faz, para mim, né? Mas essa é a minha opinião, não vou entrar nesse debate agora. Mas o fato é que agrotóxico é veneno, né? É um veneno. E a gente utiliza agrotóxicos que são proibidos em vários países do mundo. A gente usa agrotóxico que é proibido até na China, né? Então, o que o agrotóxico faz? Né? Vocês podem ver o documentário bem interessante, que é o Mundo Segundo a Monsanto, que é a maior empresa de agrotóxico do mundo e é uma empresa também de sementes, né? Então os caras fazem meio que uma venda casada, tipo, o agrotóxico deles é tão forte que mata tudo, menos a semente deles, menos a planta que nasce, que brota da semente deles, né? Então, vai ter produtividade? Vai, mas qual é o custo disso? Qual é o custo ambiental disso, né? Qual é o custo para a nossa saúde? Além de estar comendo uma semente, alguma coisa que é geneticamente modificada, a gente está consumindo uma coisa com muito agrotóxico, né? E o que a gente está vendo hoje no Brasil, e aí a gente tem que bater no governo sim, tá? Independente de ser de direita ou de esquerda, meio ambiente não tem nada a ver com isso. O que a gente está vendo hoje é uma desregulamentação de vários pontos associados à agricultura que prejudicam diretamente o meio ambiente, né? O primeiro ponto foi que o governo começou já querendo juntar o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Caramba, se é o Ministério do Meio Ambiente que controla o desmatamento e se é a agricultura, a pecuária que mais desmata, se você junta os dois, você está privilegiando quem? Você está privilegiando quem está desmatando, né? Óbvio, ainda bem que isso não aconteceu. Beleza. Então a gente está percebendo que está havendo uma desregulamentação geral, né, na questão da segurança que eu digo da Amazônia, por exemplo, né? E ainda bem que isso tomou uma proporção global, né? Porque aí globalmente você não tem como sair fora do assunto, né? E é maneiro destacar também outro ponto dentro desse. Antes de falar do outro ponto, desculpa, a questão dos agrotóxicos também nesse governo, ela foi mais, como é que se fala? Foi tratada de outra forma. A gente já começou em 2019 liberando mais de 100 novos agrotóxicos, tá? Sem teste, sem nada. Então, isso já beneficia um determinado grupo da sociedade, tá? Isso é um ponto, beleza. Agora, falando do agronegócio, e misturando com o contexto mundial.
existe no Brasil, tá? A gente fica aqui batendo no agronegócio, mas vamos ser sinceros, o agronegócio é importante pra caramba pro Brasil. Tem um agronegócio sério, que gera muito dinheiro pro Brasil. Né? Durante as crises aí, né, sei lá, de 2008 até anos depois, o agronegócio segurou a barra do Brasil. O agronegócio é importante. O que eu queria diferenciar é que tem um agronegócio sério. O que eu estou chamando de agronegócio sério? O agronegócio que exporta para determinados países que exigem uma determinada padronização, uma determinada qualificação dos produtos, beleza? Determinados selos, determinadas certificações. Então, esse agronegócio sério, ele não é a favor do desmatamento, gente. Por que não? Porque quando o Brasil se torna alvo do mundo inteiro e começa a ser visto como um país que desmata muito, que não está preocupado com a questão ambiental, esses agricultores, o agronegócio sério, se prejudica também. Né? Por isso que houve racha no governo, né? Um monte de gente ligada à agricultura, né? Latifundiários, sendo contra a política atual, né? As coisas que o governo atual está falando em público, assim, né? De, sei lá, que é coisa de vegano, o meio ambiente é coisa de vegano, né? Só que falar isso publicamente, gente, isso chegou no mundo inteiro. E aí cortaram, por exemplo, o Fundo Amazônia, né? Que era importante pra caramba. No dia que eu tô falando, a gente está em final de 2019, os governos estaduais estão discutindo com a Noruega e com a Alemanha para ver se eles continuam recebendo esse fundo, né? Porque era importante para os estados, né? Então, saindo um pouco dessa questão do governo, porque só tem que fazer essa noção da conjuntura mundial, né? E é importante dizer também o seguinte, quando a gente olha para a agricultura na Europa e nos Estados Unidos, são dois tipos de agricultura extremamente protecionistas. O que significa isso? Eu protejo meus agricultores. Eu faço com que a agricultura, os produtos agrícolas que cheguem no meu país sejam taxados, para que o mercado europeu prefira comprar dentro da Europa. Então a agricultura europeia, né, a política agrícola comum, ela tem um viés extremamente protecionista. E aí por que eu estou falando isso? Porque a gente discutiu, está sendo discutido agora, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Beleza. Aí um dos principais atores, né, um dos principais players dentro desse xadrez aí global, dentro desse pacto entre Mercosul e União Europeia, é o Macron, da França, né? E aí, a primeira coisa que ele falou, na verdade, o Bolsonaro, ele deu a carta de cara, assim, ó, tudo que o Macron queria. Olha só, a gente vai fazer uma área de livre comércio com um país que está, desculpa o termo, cagando para o meio ambiente. A gente não vai fazer isso. Mas quando ele está fazendo isso, vamos pensar com o coração um pouquinho mais cruel. Ele não está pensando muito na Amazônia, gente. Ele está pensando muito no eleitorado dele. Ele está pensando muito nos agricultores dele. E mais, o Macron, ele não é de extrema direita, mas ele é de direita. Se ele é de direita, ele é a favor de integração? Não. Ele é a favor de uma postura muito mais nacionalista. A Marine Le Pen na França é de extrema direita, né? Aí já é a favor de tirar a França da União Europeia. A gente está vendo o Brexit atualmente, né? Mas eu estou falando isso porque quando o Mercosul, mas falando do Brasil, negocia um acordo de livre comércio, você pode ter certeza que as pessoas têm medo da agricultura brasileira. Porque a agricultura brasileira tem um potencial absurdo, esse agronegócio sério tem um potencial absurdo de engolir a agricultura europeia. Entendeu? Então, por trás desse discurso de proteção da Amazônia, toma cuidado porque ninguém é bonzinho. Tem também a questão do nacional de proteger o próprio país. E o Brasil, como é muito forte e tem potencial para crescer, o Brasil tem ainda o maior número de terras agricultáveis do mundo, muito mais do que os Estados Unidos, muito mais do que a China, né? Já caiu até na prova da UERJ isso, na verdade. Como o Brasil tem potencial de crescimento, a gente pode engolir a agricultura europeia, né? Óbvio que a gente vai ser, né, vai ter uma chuva de produtos industrializados aqui, de eletrodoméstico, eletroeletrônico, celular, um monte de coisa europeia que a gente vai querer comprar. E aí isso traz um problema para a indústria nacional também, né? Estou saindo um pouco do assunto, mas eu acho que é importante. Isso traz um problema para a indústria nacional. Mas, por outro lado,
também estimula que a indústria nacional se modernize, né, para poder competir com os produtos europeus. Né? Beleza, saí um pouco do ponto, mas falei essa questão da agricultura, como ela é importante para você ver como a agricultura é importante até nessas negociações internacionais que estão acontecendo agora, nesse momento. Beleza? Então, voltando para a questão do meio ambiente, o que a gente percebe é que as agriculturas intensivas, elas têm elas são menos prejudiciais para o meio ambiente, porque elas precisam de uma menor área. Entrando na questão dos agrotóxicos, e aí dentro da própria agricultura intensiva de soja, né, de grãos, né, super mecanizada, a gente utiliza muito agrotóxico, beleza? E aí qual é o papel do agrotóxico? Qual é o problema do agrotóxico? Né? O agrotóxico, ele pode, pelo vento, contaminar outras áreas mais distantes, ele pode contaminar o lençol freático, ele pode contaminar os recursos hídricos, isso sem falar do mal que faz para a nossa saúde, que eu não vou entrar, né, nesse mérito aqui agora. Né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre produtores orgânicos no Brasil. E os caras demoram, acho que 4 ou 5 anos para conseguir se tornarem orgânicos. Sabe por quê? Porque mesmo que ele comece uma produção orgânica do zero, vem agrotóxico de outros lugares através do vento e contaminam a produção dele. Aí os caras às vezes são obrigados a construir barreiras, né? Eles fazem um reflorestamento em volta da área para que venha menos agrotóxico, o mínimo possível, através do vento, para o cara ter uma produção de fato orgânica, né? Que é uma produção que usa técnicas também, mas não utiliza esse tipo de técnicas. São técnicas mais, vamos dizer, mais naturais, combate de praga através do próprio meio natural, introduzindo um determinado inseto que coma uma determinada praga. Enfim, coisas desse tipo. São outros tipos de técnica, né? Então a primeira questão é a questão do desmatamento, a segunda a questão dos agrotóxicos, são as principais, tá? E agora eu vou entrar na questão do crescimento populacional. E aí a gente volta lá para o Malthus, né? A gente volta lá para a questão da população, do crescimento populacional, e a gente vê que hoje, no mundo, os lugares que crescem populacionalmente muito são países da África e são países da Ásia, né? Mais ainda na África. Beleza. Qual é o problema disso? Aí você vai me falar assim, ô Vitor, então se a população está crescendo, a gente vai ter que produzir mais, a gente vai ter que ocupar novas áreas, a gente vai fazer mais desmatamento, a gente vai fazer mais isso, mais aquilo. Isso é verdade? Galera, é mais ou menos. Porque eu já mostrei para vocês que, na verdade, a produção mundial de alimentos é mais do que suficiente para a segurança alimentar do mundo, inclusive para a da África, né? Só que a África, mais pobre, tem menos dinheiro para investir em técnica. Se ela tem menos dinheiro para investir em técnica, a produção dela vai ser menor, correto? Não vou nem falar dos problemas ambientais que atrapalham. Não são os causadores, mas são fontes, né? Enfim, alguns processos de desertificação que vem acontecendo por causa do próprio deserto do Saara, mas que também tem a ver com desmatamento, tá? Ali no Sahel, aquela borda aqui embaixo do deserto do Saara. Tem questão de seca também, tem isso tudo. São problemas ambientais, a seca, né? Não provocada pelo homem, mas quando a gente pega a África, a gente percebe que, ou então o próprio semiárido no Brasil, né? A gente percebe que quando a gente investe em técnica, a gente consegue dominar a natureza, a gente consegue produzir no semiárido, a gente produz fruta para exportação no semiárido. Ali Juazeiro e como é que é o nome? Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia. Um polo de fruticultura irrigada, super moderno para exportação. Então a gente produz dentro do semiárido, assim como é possível produzir em várias áreas da África também. Então a minha questão não é o aumento populacional e o aumento da fome. Para mim isso não bate. O que bate é o aumento populacional. O crescimento populacional, ele tem que ser acompanhado de uma melhor distribuição de renda, ele tem que ser acompanhado de políticas que possam estimular uma agricultura um pouco mais moderna na África, para que a própria África possa produzir alimentos em maior quantidade e não dependa da importação de alimentos, né? Sem isso, a fome vai continuar, gente. A fome vai continuar. E aí sim, vai aumentar a população, vai ser uma população que precisa comer, mas que ao mesmo tempo a agricultura não evolui no mesmo nível,
e aí os caras têm que importar alimento, se tem que importar alimento é mais caro, né? E aí você fala assim, Vitor, mas na África só tem a agricultura extensiva, com essas técnicas mais toscas que você está falando? Não, não. Hoje mesmo eu estava dando uma aula mostrando uma empresa da África do Sul, né? Investindo na produção de soja no Congo. Ou seja, produção de soja, trator, super moderna, mecanizada, mas essa produção vai para onde? Vai para o mercado externo, não é para ficar dentro da África. Então, a própria agricultura moderna que existe na África, ela é para o mercado externo. Então, o mercado interno tem segurança alimentar? Não. Não tem. Isso é um outro problema da fome na África. Então, o que eu queria falar dessa questão de população é o seguinte, vai ter crescimento populacional até 2100? Vai pra caramba. A África, né, é muito. Caiu na UERJ agora na primeira fase. O crescimento populacional da África é imenso até 2100. Da China e da Índia vai até dar uma estabilizada e vai dar uma caída. Agora, da África, de vários países da África, vai haver um crescimento populacional muito grande. E se a agricultura desses lugares, as agriculturas internas, elas não se mecanizarem, ou seja, se elas não aumentarem a produtividade e conseguirem baratear os alimentos, a fome vai prevalecer, né? Porque junto com esse tipo de agricultura, você tem na África conflitos, vários, muitos, infinitos conflitos, né? Grupo terrorista, enfim, o Boko Haram, o Al-Shabaab na Somália, enfim, vários grupos terroristas que atrapalham a produção agrícola, atrapalham a produção de petróleo, atrapalham um monte de coisa, né? Então você tem guerra civil, você tem seca, você tem desmatamento que gera mais desertificação, você tem falta de dinheiro e você tem produções modernas que são voltadas para exportação. Então o crescimento populacional, ele é o gerador da fome? Não, não é. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem a associação, beleza? Então terminei aqui 3 blocos sobre agricultura, fiz muitas relações, várias possíveis, tá? Tantas quanto eu pude fazer nesse curto período de tempo. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí com a galera, não tem competição, beleza? Acho que todo mundo tem que estudar junto, compartilha com os amigos, dá um like aí no canal, é chato pra caramba falar isso, mas tem que falar, né? Dá um like no canal, se inscreve para receber os vídeos, beleza? E vamos todo mundo ser aprovado. Valeu, galera, um abração para vocês.